Todos voluntários, então as pessoas vão lá pra servir. Trai a mulher, o cara não fala com os filhos, o cara é viciado em pornografia, o cara grosso. O cara tem problema com vícios e tudo mais. Pô, e geralmente essas pessoas já percebeu que essas pessoas, além de não ter história, tentam denegrir a história do outro. Sim, são entendeu? Especialistas em aniquilar a história dos outros. E assim, diferente da gente, entendeu? Então, cara, você tem um legado do teu pai, né? Sim. Um grande homem que eu aprendi a amar e respeitar foi meu pastor. Meu pai também. Meu Deus, teu pai Só fora que, de assim, sério. Aí você olha assim, são homens que deixaram uma história, deixaram um legado, entendeu? Só que você olha hoje, nós carecemos de referencial. De referências. A gente carece de referência. Então a gente precisa, de alguma forma, ser submetido a um tratamento de choque para que a gente entenda o nosso papel na sociedade. Correto. Primeiro, o meu papel dentro de casa. Cara, o que é você na sociedade se eu não sou capaz de ser dentro de casa? Se eu não resolvo aqui, vou resolver o que fora? Se eu não sou exemplo pro meu filho, eu vou ser o quê? Verdade. Eu gosto muito de um comandante americano, ele fala assim, cara, se você não arruma tua cama, quer resolver os problemas do mundo sem resolver tua cama. É verdade. Entendeu? Então, assim, a gente tem que partir do básico. Então, assim, antes de a gente querer resolver os problemas do mundo, cara, resolve primeiro dentro da tua casa. Tem muita gente que não consegue desmistificar essa ideia. O que você falou, eu lembro que na minha adolescência eu aprendi muito sobre isso. Você precisa aprender a arrumar o seu guarda-roupa, a sua cama, o seu quarto. São coisas básicas que você aprende dentro de casa, porque se você aprende a ser organizado nas pequenas coisas, quando você estiver diante dos grandes desafios, você vai ter a ponderação sábia e inteligente para você tomar decisões assertivas, né? E os homens de hoje precisam de fato serem forjados para essas responsabilidades. Quanto mais responsabilidade, mais forjado ele for, melhor vai ser o resultado. Sim, é mais ou menos isso, não é? Não, é exatamente isso. Né? Senão o cara não vai para frente. Você falou essa questão de homens forjados. Nós nascemos na igreja Ebenezer, tá? Para quem não sabe, Ebenezer, filho do grande pastor Eliezer Lira, grande comentarista das Assembleias de Deus, CPAD, já partiu, já está com o Senhor. É só você fazer conexão aí, ó, Lira. Ebenezer Lira, Eliezer Lira, tá? Com orgulho. Isso foi muito bom a gente conhecer seu pai, saber a forma, né, que seu pai tratava e amava o reino de Deus e fazia com excelência. Mas eu carrego comigo muitas experiências da minha adolescência, da minha infância, do período de igreja. Você falou um detalhe que é muito importante. O homem ele precisa ser forjado, entendeu? Principalmente o cristão. Tá? Eu me lembro de uma história, até já contei em algumas igrejas. Tá? Meu pai sempre tinha aquela visão espiritual de enxergar o problema, orar. Eu me lembro, eu era criança, meu pai uma vez falou, nós temos que orar pela família tal. Falou para minha mãe, e a gente ali em casa percebia aquele assunto, né? Meu pai era um homem muito de oração, tá? Eu era criança, mano, tá? Mas meu pai falou o nome do irmão, a imagem do irmão ficou na minha memória, tá? Eu não sabia qual era o problema do irmão. Só que daí num culto à noite, a filhinha do irmão pediu para cantar um hino, né? E a menina foi lá cantar o hino, entendeu? E a menina pegou o microfone, pequenininha, e começou a cantar o hino lá, 3 palavrinhas só, e de repente a menininha esqueceu a letra do hino. Daí ela começou, entendeu? Lá em casa é uma bagunça, pai bate na mãe, porque a mãe não faz comida. Rapaz, a menina contou o problema da família toda para a igreja. Né? Então você vê que às vezes aquela roupagem de santidade, né? Mas você vê, meu Deus, aquele ali é um santo homem de Deus. Às vezes o cara está encobrindo ali, escondendo ali uma pessoa que não tem amor pela família, às vezes é uma pessoa nervosa, às vezes é uma pessoa raivosa, às vezes é uma pessoa agressiva, né? E às vezes a igreja está cheio disso. Isso não é uma mentira, isso é uma verdade. A igreja está cheia de gente, às vezes assim, que está, ele está ali transvestido numa uma fachada, é uma fachada. Que é pura fachada. Né? Daí fica nervoso quando tem um projeto como esse aqui. Porque assim, e aí assim, por que esse projeto está dando certo? Vamos ser honestos? Porque alguém deixou de fazer a lição de casa. Verdade. Entendeu? Tá. Se a igreja como um todo, e eu não estou falando de denominação nenhuma, eu estou falando da igreja como um todo. Como um todo. Se a igreja como um todo tivesse desempenhado o seu papel de ensinar o homem a ser homem, jamais teria oportunidade para um fenômeno como esse. Então, isso surge de uma necessidade. Simples assim.
Então, assim, não é que tipo, o Chap tava lá, pô, tive uma ideia legal, acho que eu vou subir na montanha e acho que vai dar certo, vamos tentar ver se isso aí vai ser legal. Não. Esse dia eu vi um querendo comparar o Chap como um coach. Não, ele é um coach, ele quer ganhar dinheiro, ele quer vender curso. É pra quem não conhece. Agora, o que a gente tem que entender é assim, houve uma demanda. Uma necessidade. É a necessidade é a demanda. Necessidade de quê? De homens serem transformados. Correto. E acredito que tenha sido algo de Deus mesmo. Correto. Porque assim, quem tá lá e vê o poder transformador do evangelho sabe o que eu tô falando. Tá? Então assim, quem fala porque não viu. Quando você vê homens se quebrantando diante de Deus, não tem como não ser. Não tem como não ser. Eu fiz aí uma análise nessa semana, já que a gente ia conversar sobre esse assunto. E, claro, tudo que eu colhi são informações que estão na internet. Tem um grande pastor renomado aí no Brasil, que ele ministrou recentemente aí na igreja dele sobre o Legendários. E ele usa a seguinte expressão: a mensagem está lá, é a palavra dele, não é a minha palavra. A palavra é dele, está lá nas redes sociais. Ele exemplifica o Legendários como uma cesta básica. Tá? Uma cesta básica é quando você vai ao mercado e compra vários produtos. E pode ser que no meio dos produtos venha algum produto estragado. Tá? Então pode ser que você compre o arroz de primeira, mas o óleo seja um óleo de terceira. O feijão pode ser que seja de primeira, mas a farinha seja estragada. Então Legendários é uma cesta básica, onde você corre o risco de comprar e adquirir algo que pode estragar a sua saúde espiritual. Tá. E a recomendação é que não comamos cesta básica, né? Tá, a gente tem a liberdade para ir no mercado e escolher o produto que a gente quer, tá? O que você me diz acerca disso? Tá? Tá barata essa cesta básica do Legendários? Então vamos lá. Eu não assisti, então eu posso falar sem medo de estar, não sei quem tá falando isso ou não. Te digo duas coisas. O que a palavra de Deus fala? Examinar a tudo e retém o que é bom. Retém o que é bom. Agora, o que acontece? A igreja deveria instruir os membros, para que o membro tivesse autonomia para entender o que é certo e o que é errado. Verdade. Os bereanos, eles questionavam Paulo, porque tinham conhecimento suficiente para ir para a palavra de Deus e questionar o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Agora, nós somos tão fracos que a gente não tem condição de nós mesmos entendermos o que vem de Deus e o que não vem de Deus? É verdade, concordo com você. Então, ao invés de se preocupar em dizer se é cesta básica ou não, por que não vai ensinar o povo? Para o povo ter discernimento. É verdade. Agora, o povo não tem discernimento por quê? Porque não é ensinado. Não é ensinado na palavra. Porque quem tem essa doutrina, ele discerne através do Espírito Santo que é certo e que é errado. É verdade. Agora, o que acontece? Controle. Eu quero controlar o que os meus membros têm que pensar. Isso é reino? Controle é reino? Não sei. Não sei. Tá? Então, assim, esse é o grande problema. Não é um... Nós não estamos julgando se é de Deus ou se não é de Deus o fenômeno. Nós estamos preocupados até que ponto isso vai me causar dano no meu controle. Tá entendendo? Parece que quem vai sair do meu controle, eu não vou ter mais o controle sobre o Ebenezer, porque agora ele foi, e agora ele veio com a visão que ele vai acabar mudando a forma dele ser, que eu não vou ter mais o controle sobre ele. Gente, é simples. Eu tô onde eu tô por Cristo. Você tá lá por causa da placa? Eu não tô por causa de placa, não tô por causa de homem. Da posição? Você não tá lá por causa da posição? Não. Existe uma convicção, e é essa convicção que o crente tem que ter. O apóstolo Paulo fala, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Quem tem que tomar a decisão é você, querido. É você. Não é o teu pastor, não é teu líder, não existe nenhuma cobertura espiritual, que se você não tiver aqui, você tá fora da minha cobertura. Eu quero saber onde que tá na Bíblia isso. É verdade. Tá longe. Eu vou fazer um estudo sobre isso. O estudo começa assim, tá, né? No livro de Heresias, capítulo 3. O estudo começa assim, ó. Cobertura espiritual. Não tem. Acabou o estudo. Não tem. Não, tá no livro de Heresias, capítulo 3, verso 2. Tá? Aí você domina psicologicamente o povo. Correto. Dizendo que você tem que estar debaixo da cobertura espiritual, que nunca vi isso, né? Do Cristo, que Cristo não fala isso. E aí você cria esse medo. Cria o medo. Esse bloqueio. Quando, na verdade, o que Jesus Cristo fala? Conhecereis a
verdade. E a ela verdade vai vai te libertar libertar. vocês. Então, o papel da igreja é mostrar a verdade do evangelho. E, querido, se quiser ficar na minha igreja, fica. Se não quiser, não fica. Você tem que ir pro céu. Verdade. Entendeu? Então, assim, quanto mais conhecedor das escrituras, amém. Glória a Deus. Verdade. Entendeu? Agora o que existe é justamente isso. É você criar uma caixinha, dizer que as pessoas têm que ser daquele jeito e só daquele jeito ela vai ser salva, que não é verdade. Aham. Entendeu? Só que as pessoas acreditam nisso. E ficam naquela prisão achando que aquilo é o certo. E tem medo de pensar. Se limitam. Por quê? Porque não são ensinadas a pensar fora. Mas será que esse bloqueio que tá vindo aí, esse movimento agora, o pessoal batendo, rapaz, o que tem